Oi, gente! Estamos começando uma nova temporada do Papo com Elias. E agora eu quero agradecer a nossa patrocinadora, a UNA. São mais de 60 anos de história pautada por tradição, qualidade e comprometimento com o ensino. Uma instituição completa que conta com infraestrutura de ponta, laboratórios completos, professores referências em suas áreas de atuação e metodologias ativas de ensino. São diferenciais que, juntos, entregam uma educação superior de excelência. E os números comprovam isso, né? 86% dos alunos empregados na área de conhecimento após a formatura, com um aumento de renda de 126%. A UNA é, sem dúvida, a escolha ideal para você que sonha em construir uma carreira e conquistar seu espaço no mundo do trabalho. Quer conhecer mais sobre o Centro Universitário UNA? Influencie seu mundo e acesse una.br. Muito bem, todo mundo tem uma boa história para contar, não é? Basta a gente saber como contá-la. E esse é o objetivo do nosso Papo com Elias. Trago sempre aqui convidados, convidadas que vão ampliando os nossos horizontes. E hoje não vai ser diferente. Tenho um grande prazer de receber um cara que eu admiro, nos tornamos amigos também de tantos encontros. É um artista sensacional, mas também um ativista cultural. E eu vou começar apresentando ele e vou pedir a sua atenção, porque eu vou trazer aqui uma letra de uma das suas músicas. A música chama Bênção. Bênção, mãe. Obrigado por ter me ensinado de fato o que é viver. Eu cheguei em uma hora conturbada. Apesar de me amar, você não me esperava. Sei qual é que é, né? Como a vida é dura. Aos 21, mãe solteira, 2 filhos, loucura. Mesmo assim, não teve medo da situação. Sempre foi determinada e de opinião. Mesmo quando ele te abandonou, eu já tinha 3 anos de idade quando ele nos deixou. Sem atitude, não fez papel de pai, não fez papel de homem. Sem carinho, sem amor, o que vale sobrenome. Dele não tenho raiva ou ressentimento. Também não tenho afeto ou qualquer outro sentimento. E por aí vai a bênção. Flávio Renegado, não podia deixar de abrir, que eu adoro essa música. O cara já começa me emocionando desse jeito. Mas é isso, velho. Isso é muito legal, cara. Essa música é de quando, Renegado? Isso é do meu primeiro álbum, do Oiapoque a Nova York, 2008. 2008. E você já, de cara, já deu o recado. Cara, eu lembro o dia que eu escrevi essa música, mano. Muito louco, porque eu sou educador social também, né, mano? É uma das paradas que eu amo fazer, né? Acho que já rodei o mundo, mas é uma parada que eu amo ir pra quebrada e trocar ideia com os moleques lá na fonte. E um dia eu tava indo fazer um trabalho em Nova Lima. E, pô, aquilo ali, né? Não tinha nem lançado meu primeiro disco, tão duro, liso. Aí eu lembro que eu tava na Afonso Pena, no ponto de ônibus, sentado ali esperando um ônibus que ia pra Nova Lima. E eu fui tomado por essa música, ela me invadiu. Eu comecei a escrever ela ali no ponto de ônibus. Sim, e fui chorando do ponto até Nova Lima escrevendo essa música. Ela veio de uma vez só? Geralmente é isso que acontece comigo. Eu recebo elas assim, eu vomito as músicas. É tipo uma entidade. Exato. Você grava? Como é que você faz? Hoje em dia eu gravo. Hoje em dia, naquela época, né, 2008, o celular ele era um telefone. Ele era um telefone, né? E aí, hoje em dia, já tem essa parada. Hoje em dia, eu escrevo tudo no celular, gravo áudios ali. Tipo, às vezes eu tô numa situação que não dá para escrever, eu gravo baixinho, depois eu escuto e vejo se ali tem substâncias pra gente crescer esse bolo aí ou não. Mas uma parada que no começo, né, mano, eu escrevia muito. Então, eu tinha sempre um caderno, uma mochila, caderno. E do Oiapoque a Nova York, acho que 90% daquele disco eu escrevi no fundo de algum ônibus indo pra algum lugar. Cara, você tem esse caderno ainda? Ai, mano, eu tenho... Poxa, cafezinho, você pediu um cafezinho. Obrigado, produção. Como é que é? Eu adorei a frase que você falou. Sem açúcar, obrigado. Sem açúcar. Valeu. Isso. Bebe aí o seu café, isso.
Como é que você falou dos seus vícios? Eu achei ótima a frase. Eu tenho poucos vícios nessa vida, mas cativo bem os que eu tenho. Tenho poucos vícios nessa vida, mas cativo bem os que eu tenho. Cara, isso dá uma música. Mas sabe o que é, cara? É porque às vezes a gente, né, é porque tem uma parada entre ser adicto das coisas, né, mano? E outra coisa é você ter vícios que são vícios que, pô, eu acho que é legal. Tipo, sei lá, mano, eu não me privo de, pô, de noite ali, quando eu tô encerrando o expediente, poder tomar um vinho, cagata, comer uma parada, tomar meu café, tipo... E eu tomo café, mano, é uma parada que eu gosto. Então, eu não faço disso um problema. O ser humano precisa de alguns vícios, cara, porque a realidade não basta pra gente, né, cara? A vida é dura Isso faz demais. parte, né? Os rituais dos indígenas, né? A vida é muito dura, cara, muito dura. E só para concluir o assunto das composições ali, então, do Oiapoque a Nova York... Ah, você perguntou se eu tenho um caderno. Eu tenho, tá lá em casa, e eu tenho outros, né, mano? Porque eu acho que também tem as fases que a gente vai passando, né? Porque, por exemplo, eu sou autodidata. Então, eu comecei a escrever, tá ligado? Meus raps, eu escrevia os raps. Aí eu comecei a produzir, fazer beat, então eu escrevia, fazia meus arranjos. Aí depois eu comprei um violão, comecei a estudar, e depois eu comecei a compor no violão. Aí eu tenho um caderno, que é aquele caderno de pauta de músico, tá ligado? Olha só! E aí, louco, porque eu fiz umas aulas com o Chico Amaral, inclusive, Chiquinho Amaral, um beijo no seu coração, que é um ser de luz na minha vida, Chico Amaral. E o Chico me via tocando violão e falou, vou te dar umas aulas. Isso, Aí ele me deu, tipo, mano, sei lá, eu fiz 10 aulas com o Chico. Aí ele ficava ali, eu tenho as pautas das aulas com ele até hoje, tá ligado? Cara, que legal. Me ensinando escala, me ensinando uns bagulho que eu não sabia o que era. O Chico é sensacional, né, cara? Maravilhoso, ele é uma regi. É um casal progressista, né, velho? Muito. E o filho também, o outro, Tomás. Tomás, um gênio, né? Caiu pro audiovisual, moleque. Foi pra Cuba, né? Fazer o curso de cinema. E, cara, muito legal, muito bom. Eu não sabia disso. Quer ouvir uma história? Claro que sim. Eu tava em casa, eu tinha um Nuke, né? Você conheceu o Nuke? Conheci o Nuke. Explica para as pessoas quem que é o Nuke. O Nuke foi meu primeiro grupo de rap. A gente lançou o primeiro trabalho em 2000. Gente jovem, todo mundo moleque. Muito moleque. E aí a gente começou a circular na cena local, bem assim. E aí um dia eu tava em casa, eu tinha o meu estúdio em casa, né? Meu barraco era conectado à internet, né? E aí eu tava lá em casa fazendo uns beats, produzindo, aí tava os malucos lá em casa, lá a gente junto. E aí eu tô em casa, de repente chegam os moleques lá do movimento, bate no portão, renegado. Eu peguei e falei, opa. Aí ele pega e fala, pô, irmão, tem um cara brancão lá na rua. Tem um cara brancão lá na rua te procurando. Caramba. Falei, tô esperando ninguém não. Aí os caras, show. Foram. Aí o cara pegou e falou, pô, o cara falou que é muito importante, ele precisa falar com você. Eu falei, qual que é o nome do cara? Ele falou o nome dele não. Eu falei, então não, mano. Aí o cara voltou. Aí o cara pegou e voltou. Pô, o cara é mó folgado, fez voltar aqui, mano. Eu falei, o que foi? Ele falou que é o tal de Chico Amaral. Eu falei, traz o homem, porra. Traz o homem. Caramba, velho, foi assim? Chico Amaral foi... Mano, ele subiu o Alto Veracruz, me achou. Tipo isso. Ele tava atrás de você, né? Não, e foi muito doido, que ele estava fazendo a trilha sonora do Corpo Cidadão. Perfeito. Ele pegou a trilha para fazer e ele queria que eu fizesse um rap lá na parada. Pô, aí começou a nossa parceria. Que barato, cara. Chiquinho Amaral, sensacional, foi atrás de você. Foi. Insistiu. Ele insistiu, ficou lá, caiu para dentro dos becos. Ah, que legal. O Renegado, vamos falar do Nuke um pouco? Vamos, Como é que foi aqui? Surgiu na escola, porque tem uma escola lá que ela é muito forte, Israel Pinheiro, né? Israel Pinheiro. Eu já apresentei muito evento dessa escola com a galera de rap, cara. Tinha uma professora de história muito legal lá. Você estudou lá? Estudei. E a Vânia, que é a diretora atual lá, minha parceira, a gente faz muitas parcerias juntos mesmo lá e... É isso, né? A gente o Nuke nasceu lá? Não na escola. O Nuke foi o seguinte, cara. Antes do Nuke, foi assim, vou te contar o início, vou pro início. Eu nasci no Alto Veracruz, minha mãe se separou do meu pai, eu tinha 3 anos, aí a minha mãe, o clima ali para ela era muito hostil, aí a gente foi morar no Veracruz, a gente desceu. Um pouco, né? Foi pra Rua Condideu. Perto da igreja do Padre Léo ali. E aí a gente morou ali um quarteirão da igreja do Padre Léo, na Condideu.
E só que era aluguel, né, mano? E, porra, humilhação né? pra caralho, né? A gente ficava naquela parada ali. E minha mãe trampando de diarista e trabalhando no restaurante também. Juntou um dinheirinho, cara. E aí ela foi e comprou 2 cômodos no Alto Veracruz, tá ligado? Voltaram 2 pro Alto cômodos. Veracruz. Aí a gente foi morar Sim. em 2 cômodos. E aí eu fui estudar na Prado Lopes, não no Israel Pinheiro, fui estudar na Prado Lopes, que é a escola que tem, é uma escola estadual que tem perto da Andradas, ali perto do campo, embaixo, do Riviera. Uhum. E aí, cara, teve uma semana de arte e cultura na escola. E eu tava lá, de repente, bicho, como rolou uma roda de capoeira Angola. Eu vi aquilo, eu desesperei, meu irmão. Eu não sabia conhecia, o que né? era, eu não sabia o que era, eu não vi. Mas aquilo era eu. Aquele tambor, birimbau, a galera lá, eu não conseguia, eu fiquei conectado, magnetizado ali pelo aquele rolê. Aí eu vi que tinha um moleque que estava na roda, que era da minha escola, que estudava lá. Isso. Ele era da sala do lado da minha sala. Aí eu cheguei para ele, e falei, pô, irmão, onde é que vocês ensaiam essa dança aí? Aí ele, não é dança, a gente não ensaia, a gente treina. Aí eu falei, pô, onde é que treina? Marrento. Virou meu melhor amigo. Marrento, Célio. E aí a gente começou a fazer, ele me levou para capoeira, a gente começou a fazer capoeira. Eu fiz 7 anos de capoeira Angola, lá no Ciame Flamengo. E um dia a gente saindo do Ciame, tinha uma galera dançando break na porta. Aí eu já fiquei assim, caralho, mano, que legal aquilo, os caras girando. Uhum. Aí ele pegou e falou, vamos lá para casa fazer um lanche. Eu peguei e falei, vamos. A gente passou na padaria, comprou umas paradas. Fomos para casa dele, aí estamos lá e de repente ele fala, vou te aplicar uma parada. Ele pega CCE, 3 em 1. Isso. Tum! Você está na favela, pá. Aí eu falei, o que é isso? Aí ele falou assim, é uma rádio comunitária. Eu peguei e falei assim, porra, que maneiro. Aí ele pegou e falou, é a Rádio Favela. Irmão, na hora começou a tocar Taíde DJ1. Nossa. Me atire uma pedra, eu te atiro uma granada, se tocar em minha face sua vida está selada. Por isso, meu amigo, pense bem no que fará, pois eu não sei se outra chance você terá. Corpo fechado. Aí eu já tomei um choque, eu falei, que isso? Pô, rádio tocando isso. Não, e eu nunca tinha ouvido aquele som. Aquele negócio meio falado, e o cara batidona. E eu já tinha conhecido James Brown, porque periferia, favela, né, mano? O som do gueto era James Brown. Então, James Brown já fazia parte do meu vocabulário. Mas eu não conhecia o rap. E aí, na hora que eu ouvi aquilo, fiquei meio assim. Na sequência, tocou Racionais fim de semana no parque. Caramba! Aí eu desesperei. Nossa. Eu entrei em surto total. Aí, na hora que parou, eu peguei e falei assim, eu vou cantar essa parada. Aí o meu amigo vira e fala assim... Você tá louco? Você vai cantar o quê, rapaz? Eu peguei e falei, eu vou cantar isso aí, você nem sabe como é que chama. Eu peguei, como é que chama? Ele falou rap. Eu falei, eu vou cantar rap. Aí ele pegou e falou assim, por que você vai cantar? Eu falei, o cara tá cantando a minha vida. Por que eu não vou cantar a minha vida? Uhum. Na hora, eu sempre tive esses questionamentos malucos, sabe, Elias? Eu ouvi aquilo, eu falei, cara, o cara tá cantando a minha vida, eu vou cantar a minha vida. E aí... veio o Nuke, na sequência disso, desculpa. Isso. Aí eu com esse brother, a gente montou o Brothers do Rap, que foi um ensaio do Nuke, né, mano? Sim. A gente, inclusive, foi minha primeira vez que eu subi no palco, foi com o Brothers do Rap. E foi você conheceu Dona Valdete também? Conhecida, e foi E foi muito doido, porque a gente estava ensaiando, sei lá, tinha uns 6 meses a gente ensaiando já, a gente nunca tinha tocado. E a gente falou, a gente tá precisando tocar. Agora... E aí ele foi procurar a Dona Valdete, que eu fiquei sabendo que a associação ia fazer um evento. Uhum. Aí cheguei para a Dona Valdete e falei, pô, Dona Valdete, fiquei sabendo que... 11 anos, eu tinha 11 anos. Fiquei sabendo que a associação vai fazer um evento e tal, e eu tenho um grupo de rap, eu queria tocar. Ela pegou e falou assim, beleza, sabe qual é o evento? Eu peguei e falei assim, não, ela é 8 de março. Eu falei, muito legal. Ela pegou e falou, sabe o que é o 8 de março? Eu falei assim, não. Ela falou, então vamos fazer o seguinte, pesquisa o que é o 8 de março, faz um rap sobre o 8 de março. Caramba! Se eu gostar, você canta. Dona Valdete. Cara dela. Séria, né? Seríssima. E nessa simplicidade, essa mulher me fez entrar a primeira vez na minha vida dentro de uma biblioteca, Elis. Aí eu entrei na biblioteca, porque a internet não era uma parada ainda difundida. Então eu entrei ali,
sentei, fiquei 2 dias dentro da biblioteca fazendo pesquisa, destrinchei o dia 8 de março, entendi a luta das mulheres e também fazendo essa reflexão, né, da minha vida, né, mano? Minha vida sempre foi muito matriarcal, né? Eu, minha mãe, minha irmã, Dona Valdete, essa figura que apareceu na minha vida se tornou minha mãe também. Sua avó, né? Você falava também, né? É vó, mãe, né? A gente tinha essa coisa, porque eu também queria uma relação com as meninas de Sinhá muito grande, né? Eu lembro. E aí veio essa parada, então fiz o meu rap, mostrei pra ela, ela gostou. Aprovou. Fui tocar, foi uma merda. Primeira vez, mano. Claro, vou né, falar que foi maravilhoso, que não foi. Não. Mas foi de suma importância, porque nós mobilizamos. A gente foi fazer esse show, a gente mobilizou, tipo, a praça estava lotada, a Dona Valdete olhou pra mim um pouco, foi pra ver a gente, tá ligado? Boa. Porque, Os amigos, meus né? amigos. Vamos dar força, moçada. Meus amigos, os Capoeira. amigos dos meus amigos, tios, pais. Isso, é nessa hora, né? Todo mundo Família e foi, amigo. cara. É. E aí a Dona Valdete olhou e falou assim, Ó. e esse pessoal? Eu falei, nossos amigos aí. Aí ela pegou e falou assim, passa na associação, segunda-feira, pra gente conversar? Aí eu peguei e falei assim, passo. Aí eu cheguei lá, ela virou pra mim e falou assim, muito legal, gostei de ver a sua parada e tal, tá meio cru ainda, mas você tem potencial. Eu falei, pô, obrigado, Dona Valdete. Ela pegou e falou assim, você não quer trabalhar aqui na associação com a gente, não? Caramba. Eu falei assim, Dona Valdete, eu não sei o que tem que fazer. Ela falou assim, eu te ensino. Boa. Eu te ensino Te tudo. intimou praticamente, né? Me intimou. Ela foi a primeira pessoa que viu potencial em mim, no sentido... Artístico, né? Não só artístico, ela entendeu que, tipo, eu tinha um potencial de mobilização de pessoas. Legal. Eu tinha um potencial artístico de comunicar. Então ela foi vendo coisas ali que eu não via. Isso. E ela me deu uma oportunidade, Sensacional. que é uma parada que eu não tinha, né, mano? Vamos só lembrar para as pessoas, assim, né? Para quem não sabe, Meninas de Sinhá é um grupo, né? De senhoras do Alto Veracruz que faz um cantiga de roda, uma coisa mais Elas tradicional. trabalham com... Na verdade, o grupo, elas se conheceram todas no centro de saúde. Essa história é muito boa, conta. Elas eram todas usuárias de remédio antidepressivos. E elas ficavam ali costurando e bordando. Aí uma teve uma ideia de começar a cantar, a outra gostou, então elas ficavam bordando e cantando. E a Dona Valdete olhou aquilo e falou, cara, nós vamos ficar aqui tomando remédio antidepressivo? Vamos pra rua. E elas começaram a fazer ciranda na rua. E pararam de tomar remédio. E pararam de tomar os remédios, mano. Doido isso, né? Doido não. Faz sentido. Ô Elias, a parada é a seguinte, cara. O conhecimento, ele tá aí há milênios. Os antigos, os nossos ancestrais, eles já estão aí nos falando isso há muito tempo. Mas a gente, enquanto sociedade, a gente quer descredibilizar o popular e falar que o fitoterápico é que tem a parada. Tá ligado, mano? E tem grana no meio, né? Cara, tem grana, tem capitalismo, tem distorção da realidade, tem apropriação cultural, tem isso tudo, tá ligado, mano? Tem solução racismo, rápida, né? Querer solucionar rápido os problemas, né? Que não soluciona, né, mano? Não adianta. Não soluciona. Toma um remédio, isso não é solução para os problemas. É porque essa sociedade do jeito que tá, a gente não trabalha para ir na origem do problema. A gente quer uma solução para a causa do problema. O tempo inteiro, O tempo inteiro. Tipo, tô com a minha pele, tá estourando. Por que tá estourando? Não, me dá um creme aí só para ficar bom aqui. Eu não tô resolvendo o problema, eu tô só maquiando o Nos problema. relacionamentos também, né, velho? É muito doido isso, né? Cara, é maluco. Velho, a gente vai... É loucura, né, mano? Eu tô ficando mais velho e aí vem a ansiedade abaixa e a gente começa a olhar tudo com um olhar um pouco mais... Sabedoria, né? Acho que é isso mesmo. Renegado, por falar nisso tudo, você é a favor da legalização da maconha? Como é que é? Por favor, urgente, cara. Não, sério, sabe o que é, Elias? A legalização da cannabis no Brasil, primeira coisa, ela vai abrir uma perspectiva de tratamentos para pessoas com TDAH, pessoas com autismo, pessoas com até Alzheimer, eu conheço pessoas, problemas, né, de formação cerebral. Isso, Então você vai ter uma série de situações que a gente vai combater. E para mim a gente vai num lugar chave, que é a desmarginalização de corpos pretos.
tá ligado? Tô. Porque o que acontece, cara, a grande questão hoje, a gente está falando, né, a gente começa a falar de drogas e essas paradas, e a gente coloca a maconha nesse lugar, a cannabis, né, nesse lugar, que é uma planta natural, que é diferente de falar de cocaína, de falar de crack, de falar de pirona, Isso. que são drogas sintéticas feitas em laboratório. E com isso, a indústria ganha com isso. Nós estamos falando de uma planta, que você planta uma semente e tom. É droga. Pô, o seu café é droga, sua cerveja é droga. Chocolate é uma droga. O chocolate é droga, o açúcar é droga, o sal é droga. E a gente não discute isso no mesmo patamar. Não, é muita hipocrisia. Né? Cara, sabe por quê? É porque a gente não tem uma gata vendendo esse produto e falando use com moderação. Entendeu? E a gente fica na hipocrisia. Você vai me falar o quê? Quem é que mata mais? A 51, a indústria automobilística ou um baseado? Tipo, entendeu? Não é só... A parada, as pessoas não estão a fim de discutir as coisas com profundidade. Né? Fica todo mundo... O grande problema, cara, para mim, da sociedade, de uma forma geral, é que a gente fica sempre esperando um salvador vir resolver os nossos problemas. E a gente, quanto sociedade, não aprendeu a se organizar, a entender que não tem o pastor que vai te salvar, não é o pai de santo que vai te salvar, é você que vai se salvar. E quando a gente não entender isso, que a gente tem que se organizar para se salvar coletivamente, a gente não vai mudar esse quadro. Tá ligado? Fica todo mundo, cara. Eu quero que o Lula me salve. Eu quero que o Bolsonaro me salve. Mano, para. É você que vai se salvar. Para de entregar o seu destino na mão dos outros, mano. Essa que é a grande questão. Fica todo mundo... As pessoas não querem ter responsabilidade com elas mesmas. Tá ligado? Eu não. Eu quero que alguém resolva meu problema. Entendeu, cara? Eu quero um paizão, né? Cara. Vamos amadurecer. Vamos crescer todo mundo, entendeu? Pô, pai, a gente joga esse lugar da paternidade, da maternidade contra alguém que tem que resolver os meus problemas. E não é sobre isso, né, cara? Eu acho que isso vem da sua casa, né? Esse seu aprendizado aí, né? Ô, Elias, minha mãe, cara, ela vai me dando vários tapas de luva durante a vida, tá ligado? Acho que ela foi me preparando para a vida do jeito dela, com a simplicidade dela. E outras porradas eu tomei na rua também, entendeu? Mas eu acho que é sensacional é isso. A minha mãe, mesmo com as limitações que a vida impôs para ela, né, de acesso, de escolaridade, de aprendizado, por outro lado, a vida deu para ela uma sabedoria humana, de relações, de convivência que me preparou para muita coisa. Você fala, né, dessa música, Benção, né? Você fala do seu pai. Eu acho interessante, você fala assim, olha, eu não tenho mágoa, mas também não tenho sentimento, velho. Eu toquei minha vida, ele me emprestou o nome e só, né? Cara, é louco, né? Porque eu lembro da minha infância, ali quando a gente morou junto, aí eu lembro da minha mãe separando dele, aí depois ele aparecia de forma fragmentada, aí quando eu fiz 12 anos, eu tentei uma reaproximação com ele, não rolou, não rolou, e aí eu lancei o Do Oiapoque a Nova York. E... Espera um pouquinho, quando não aconteceu essa reaproximação, você ficou meio rebelde, você ficou meio puto? Não, cara, porque eu não esperava nada. Tá ligado? Tipo, eu tentei, fui de peito aberto, mas eu não esperava nada. Eu não queria viver uma história que a gente eu não tive essa necessidade de... Pô, vou te falar que ter um pai faz falta? Faz, a gente sente. Mas, cara, minha mãe, mulher pra caralho, né, Elias? Mãe e pai. Né? Mulher pra caralho. Então não tem... Desculpa aí, eu tô aqui tão à vontade, estou falando os palavrões. Não, não tem problema nenhum. Fica de boa, cara. Não tem problema nenhum. Mas, fica tranquilo. Minha mãe, né, sempre posturadona aí, né, ocupando esses espaços. Então, mas eu sentia que eu tinha que entender essa relação minha com ele mesmo. Sim. Mas eu não esperava nada em troca. Eu não esperava dinheiro, não esperava afeto, não esperava nada. Eu estava ali, a gente tentou viver alguns momentos, mas a gente esbarrava. E ele era viciado, né, cara? Adicto mesmo. Então, para ele era difícil as coisas também. Sim, eu não julga ele, assim. Não julgo, porque
ser um homem preto nesse país é difícil, tá ligado? Também. E aí, porque quando saiu da Oiapoque a Nova York, Isso. 2008, 2009, eu toquei pra caramba, mano. No Brasil inteiro. E ganhei um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida. Eu lembro disso. Aí, cara, pô, muito louco, porque eu tinha 26 anos, tinha ganhado um dinheiro que eu nunca tinha ganhado na minha vida, e juntando dinheiro loucamente, mano. Eu não gastava. Não gastava com nada. Não gastava com nada, mano. Tipo, ganhando... Você continuava morando com sua mãe? Continuava morando com a minha mãe nessa época. E ela ajudava a economizar também, né? Não, cara, eu ajudava em casa, mas eu não gastava, mano. Não tipo gastava. assim, eu não gastava, Elias, não gastava. Eu não falava pra ninguém quanto é que eu ganhava, não falava nada. E tipo assim, mano, ganhando bem, mas vivendo vida de assalariado ali, tá ligado? Isso, bem mineiro. Pá! Aí minha ex-empresária, ela virou pra mim e falou, e aí, final do ano assim, né? E aí, e tal, pá, ano bom, né, e tal. Eu falei, tudo certo e tal. Ela pegou e falou assim, e aí, vamos gastar? Eu falei, eu não vou gastar nada, pô. Ela pegou, falou, não, cara, tem que gastar, comprar roupa, tal, pra prosperidade vir e tal. Aquele papo, né, místico, jovem místico, né? Na minha cabeça, meu pai e tal. E tem uma coisa da ostentação do rap também, né? A ostentação do rap te impressiona também, né? Mas o que acontece, mano? Minha relação com essa parada da ostentação, ela se dá numa perspectiva diferente. Eu não tenho, eu não tenho necessidade nenhuma de ter um cordãozão de ouro, de ter um Audi, tá ligado? Tipo, mano, eu detesto dirigir, detesto trânsito, então, tipo assim, mano, eu vou ter uma parada que vai me sugar pra poder mostrar pros outros que eu tenho. Não vai te pegar, né? Não tá nesse lugar. Mas, ao mesmo tempo, eu entendi que nesses meus trampos de educador social, com a associação de bairro, eu lembro que uma vez eu fui fazer uma mobilização e aí a gente foi numa boca e aí eu fui chamar os moleques para poder fazer umas oficinas com a gente. Aí eu cheguei pro menino e falei, aí, vamos lá na associação, tem cursos e tal, e pá. Aí ele pegou e falou assim, pra que eu vou lá? Falou, cara, vamos lá, a gente vai te ajudar. Ele olhou assim pra mim e falou assim, por que você não se ajuda primeiro? Nossa. Aí eu olhei assim, eu peguei e falei... Realidade. Como assim? Ele pegou e falou, o seu tênis, mano. A sua calça toda surrada. Aí ele olhou e falou, aquele cara lá é o patrão. Olha a mulher dele, olha o tênis dele. Aí eu falei, mano, essa disputa ela é cultural também, ela tá em outro lugar. Então é isso, sabe, mano? Eu não me privo de poder comprar um tênis maneiro, eu sou um cara muito ligado à moda, eu gosto, tá ligado? É uma parada que me atrai. E aí é uma parada que eu fico pensando isso. Dá pra gente estar bem vestido, dá pra gente sem precisar ficar exaltando marcas que só exploram a exploração de mão de obra infantil, eu não sei o quê. Então, quer dizer, mano, são contradições que não me pegam por isso, tá ligado, mano? Eu vou pôr uma roupa Nike, sendo que a Nike faz exploração de trabalho infantil. É uma parada que eu luto contra aqui. Eu vou ostentar viver isso lá. Então o rap, mano, vive essas contradições. E os MC ficam aí, porra, metendo as marcas dos outros aí, achando virar outdoor dos outros aí, sem parar pra tentar entender a profundidade das coisas. E esse moleque me fez pensar muito nisso, tá ligado? Então, tipo, mano, compro, consumo, mas também reflito muito que tipo de consumo é esse. Mas aí voltando à empresária. Voltando aí aquele ano de 2009 que você estudou. Aí ela entrou na minha mente. E aí, só que naquela época, né, eu sem acesso ainda, ela me pergunta, vamos então comprar roupa? Eu falei, pô, vamos. Aí ela pegou e falou assim, só que eu já estava na minha cabeça, então eu vou comprar umas coisas para mim, vou comprar para minha mãe, para minha irmã, já estava aqui, né, maquinando. Aí ela pegou e falou, onde é que nós vamos? Eu falei, C&A. Pô, ela... Aí eu fui, mano, a C&A, comprei sacolas de roupa. Sacolas. E aí a gente estava saindo, cara, na hora que a gente estava saindo, a gente virou o carro e aí quase atropelou meu pai. Ele estava na rua ali. Nossa. E aí, cara, a gente viveu uma cena muito maluca, que a gente ficou ali trocando ideia, horas, paramos ali, tomamos uma cerveja, ficamos trocando ideia.
E ela ficou ali, como ela entrou na minha mente, ela estava tentando entrar na mente dele também, falando e tal. Ela foi e fez uma pergunta para ele, virou e falou assim, pô, você não tá vendo seu filho aí, tal, televisão, pá? Aí ele, tô muito feliz, tô acompanhando. Aí ela vai e fala assim, você não quer viver isso com ele, não? Ele falou uma parada que aí eu zerei na vida com ele, que foi muito louco. Ele virou e falou, cara, eu não tenho esse direito. Aí ela pegou e falou, assim? Como assim? Ele falou, não, cara, eu não participei da criação dele, eu não fui um pai presente, eu não estava ali. Quem fez isso é a mãe dele, é ela que tem que colher esses frutos. Né? Eu acho maravilhoso, acho lindo, estou aqui torcendo por ele, mas eu não tenho esse direito. Aí eu peguei na mão dele e falei, obrigado. Legal. A gente zerou como homem. Zerou. Boa. Tá ligado, mano? Então, pra mim, ali... Tanto que depois, no Outono Selvagem, que é o meu terceiro disco de estúdio, acho que é isso mesmo, terceiro de estúdio, eu fiz uma música pra ele ali, falando da gente ter zerado essas coisas da vida mesmo, tá ligado? E tal. Segue o jogo. E aí vem, né, cara? E a vida vai nos levando para outros lugares. O Renegado, como a gente está no YouTube, internet, para quem não é de Belo Horizonte, e mesmo quem é de Belo Horizonte, mas né, não frequenta, como é que você definiria o Alto Veracruz? O que é o Alto Veracruz? Cara, para mim é mágico. Assim, cada pessoa vai ter uma leitura, né, mano? Isso, mas eu quero a sua. O que é o Alto Veracruz para você? Elias, para mim meu livro de histórias infantis, tá ligado? Tipo, é mágico para mim. É ali, tipo, sei lá, Alice no País das Maravilhas é Renegado no Alto Veracruz. Tipo, é isso. Ali eu aprendi tudo. Aprendi as coisas maravilhosas da vida e as coisas ruins da vida também. Território de luta também? Muita luta. Um território de resistência, território preto, território... Alto Veracruz foi uma ocupação, né, mano? Isso. De abandonados pelas mineradoras, que, obrigado às mineradoras, continuam fudendo a nossa cidade. Vocês são legais pra caramba. Fui dar um rolê na Serra do Curral. Essa semana tá uma coisa maravilhosa. Vocês devastaram tudo. E aí, cara, é isso. O Alto Veracruz foi esse lugar que a mineração deixou aquele campo vermelho lá de minério lá. As pessoas, até trabalhadores, ficaram e começaram a fazer dali uma comunidade. Né? Tanto que no meu primeiro disco tem Vera, né? Que eu falo isso, o chão vermelho, isso, a malandragem, que veio isso, né? Dessa parada desse chão vermelho, desse minério que me trouxe sais minerais para viver. Ô, Renegado, eu tô falando de fora, tá? Não sou do Alto Veracruz. Mas mesmo de fora, me parece um lugar, assim, de produção cultural muito intensa. É um caldeirão. Não é? Um caldeirão. Eu não acho que é coincidência. Nuke, Renegado, Meninas de Sinhá, tinha uma galera da pizzaria ali que fazia um negócio legal. Não me parece coincidência isso, vocês surgirem ali no Alto Veracruz. Cara, é louco porque o Alto é uma comunidade extremamente organizada, né? A gente... Essa semana eu estava até desenrolando um papo com algumas lideranças lá, que eu também estou a fim de fazer novos projetos lá também e batendo esse papo. Então a gente tem muita gente boa, muita gente legal em vários segmentos, seja empreendendo, seja fazendo cultura, seja trabalhando na associação de fato, organizando as pessoas. É um lugar muito mágico, mano, muito mágico, né? A gente teve façanhas sensacionais, né? A gente foi a primeira comunidade de Vila Favela a ter um centro cultural. O primeiro centro cultural que você vê essa rede de centros culturais, isso. O primeiro foi no Alto Veracruz. E não foi o poder público que levou para lá. Nós organizamos a comunidade e conquistamos o centro cultural no orçamento participativo. Então, é uma organização da comunidade, tá ligado? Então, a gente nunca foi de esperar alguém trazer pra gente uma parada, tá ligado? A gente sempre foi lá e falou, porra, vamos fazer. Cara, mas é muito legal, em vez de pedir um posto de saúde, vocês foram atrás de um centro cultural. Não, mas não é nesse Mar de Rosas aí também, não. Não, tudo bem. Porque é o seguinte, no orçamento eu lembro muito bem, no AP. Inclusive, o primeiro AP que a gente entrou pleiteando o centro cultural, nós perdemos lastimavelmente. Porque a comunidade preferiu um centro de saúde. Perfeito. E está correto, né? Uhum. Mas aí a gente fez um trabalho de... Não só se organizou, a gente fez um trabalho
Mano, a gente... Aí que vem nessa parada que é legal da militância real, né? Nessa militância de carreira política. Eu falo militância de quem vai na base e trabalha na base para construir. Que tá faltando, né, velho? Que anda escassa mesmo. Mas aí vocês fizeram... O que a gente fez? A gente mapeou a comunidade inteira e separou em equipes, tá ligado? Então a gente foi de casa em casa, varrendo a comunidade, tipo mutirão, assim. varrendo a comunidade, trocando a ideia com as famílias da importância de ter um centro cultural naquele lugar. Olha, cara. E, cara, a gente foi imobilizando, a gente chegou no próximo orçamento participativo muito bem mobilizados, tá ligado? Então, tipo, a votação foi unânime para a construção de centro cultural. Cara, que história. Mas Dona Valdete me ensinou, entendeu, mano? É o que a Dona Valdete me ensinou, tipo, mano, vai pra base. Deu merda, vai na base, organiza e vamos fazendo. Cara, que loucura. Eu não sabia dessa história, porque eu achei muito legal, cara. Dona Valdete, cara, ela... Olha. Demais, 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 demais. Você continua... Você tá morando no Rio? Tô morando no Rio. Por que você foi pro Rio? Beleza, acho que vários desafios vão se apresentando e eu sou um cara que eu gosto de desafio. Quando eu fui para o Rio, eu estava bem num momento de transitório da minha vida pessoal e profissional também. Eu estava precisando viver outros ares. Tá ligado? Eu tava me achando repetitivo, eu tava olhando pra minha arte, questionando muito. Falei, mano, eu tô precisando... Né? Porque tem uma hora que a gente acha, tô precisando ficar tranquilo. Não, mano, eu sou essa pessoa que eu preciso me desafiar mais. Né? Quando foi isso? 2018. 2018, não sei. 2018. Tá. Eu tinha acabado de gravar Suíte Massai com a Orquestra Ouro Preto. Isso. Eu tava lançando Suíte Massai. Me deu um burnout, assim, pesadíssimo, porque, né, mano, tipo, é uma maravilha, mas eu já estava ali há mais de 10 anos ali, vivendo aquele rolê. Cara, a Fernanda Takai falou a mesma coisa, do burnout dela, assim. E o Gustavo Ziller também. Cara... A gente tem burnout, né? Mas sabe por que é, cara? A gente entra numa pegadinha, que a gente trabalha com arte, e a gente... É até engraçado, né? Mas vai virar meme até. É porque às vezes a gente é fazedor de cultura e fica estressado fazendo cultura. Mas é fato, né, mano? É a mesma coisa. Velho. Mas Brasil é esse lugar, né, mano? Atleta fica estressado surfando, artista fica estressado cantando. Mas é porque, cara, eu acho que a gente faz uma parada que a gente trata questões muito profunda da vida das pessoas e da nossa própria vida também. E aquilo ali me fez refletir, tá ligado, mano? Eu comecei a me sentir vazio. Perfeito. Levando alegria para a vida das pessoas. Exato. Aí eu falei, eu tô precisando refletir. E aí eu fui para Salvador, eu tinha passado numa residência artística no Oi Futuro do Rio. Eu ia precisar ficar lá. E aí eu ia ter que ficar indo e voltando. Eu falei, vou alugar uma casa lá, eu já vou ficar lá mesmo e vou fazer essa entrega. Só que eu tinha ido para Salvador no dia 2 de fevereiro, trocar uma ideia com a Iemanjá, e Iemanjá soprou para mim, vai pro Rio. Vai pro Rio. Aí eu fui pro Rio, e foi ótimo eu ter ido pro Rio, porque eu fui morar na Ilha da Gigoia, que é um paraíso, né, no meio do Rio, ali na Barra. Já conhecia? Conhecia o Rio, assim, não, eu sempre fui muito ao Rio. Fazer show, tocava e me relacionei muito no Rio. Inclusive, o Outono Selvagem é um disco que eu fiz no Rio. Eu já tinha... Eu comecei, a minha relação com o Rio, de forma mais profunda, se deu a partir da minha relação com a Bebel Gilberto, porque com a Bebel Gilberto eu conheci o Gringo Cardia, aí com o Gringo eu conheci o Cassim Liminha, comecei a trabalhar com os caras, então eu ia muito pro Rio. E aí eu fiquei muito naquele rolê ali. E eu falei, vou pro Rio. E aí eu fui para lá, 2018, 2019, fiquei fazendo esse trabalho. 2020 veio a pandemia. Por sorte, eu estava num paraíso. Isso. Que eu ficava em casa, via o mar, né? Com ponta e tal, ajudou muito. E eu já estava trabalhando com a Elza também. Pois eu ia te perguntar isso. E aí, cara, foi louco, porque...
dali foi um ponto de muita reinvenção, tá ligado? Tipo, ver essa parada das lives, show sem público, show com público, aí abre, aí eu perco a Elza também, né? Nós perdemos a Elza, aí tem que reinventar tudo de novo e a vida vai desafiando. Eu falei, é isso aí também. Elza Soares, vamos falar dela. Como é que foi essa relação? Rainha. Cara, você frequentava a casa dela, não é? Eu me lembro que você falou. Cara, não, então, mano, muito louco, porque Elza, ela teve na minha vida a vida inteira, né, cara? Minha mãe, quando eu era criança, ela ia fazer as diárias dela de faxina e tal, ela me levava para eu cuidar da minha irmã, enquanto ela ficava trampando. Uhum. E ela tinha um rádio que ela levava, que ela ficava pondo as músicas dela. Então tinha lá. E aí que começou a minha experiência, vivência com a música, né? Porque Tim Maia, Djavan, Cassiano, Elza. Então ficava ali no rádio da minha mãe tocando. E eu me apaixonei pela voz da Elza várias vezes na minha vida, durante o decorrer da minha vida. Aquela voz dela é muito intrigante, né? Tatua, né, mano? A voz dela tatua a sua alma, fica ali um negócio... Pô, eu me lembro de vários momentos da minha infância. Um momento que eu lembro que teve um Criança Esperança, que ela cantou aos prantos, meu guri, aquilo me marcou muito. E aí, cara, eu fui pro Rio, e eu tava, na época, eu tava sem escritório, e aí eu conheci o Pedro, que é foi meu empresário ali naquele, né, a gente tá fazendo distrato agora, né, tô entrando em outra fase da vida agora também, inclusive. E aí, cara, a gente começou a trabalhar junto. E eu louco, eu lembro assim, eu tenho até vídeo disso. Eu lembro a primeira vez que eu fui fazer uma visita na casa dela. A gente ia gravar Negão Negra. Ela já tinha mandado a música pra ela já. Ela me mandou um áudio. Adorei, negão. E aquela parada, aí eu combinamos de ir lá na casa dela. Aí eu já passei na floricultura, comprei um buquezão de rosas assim e tal. E aí eu cheguei no prédio, bati. Pode subir. Na hora que eu bati a campainha, ela começou a cantar lá da sala. Ela, negão, entra! Aí eu entrei, cara, ela no sofá assim, cantando e olhando pra mim, eu arrepiava. Caramba, eu falava, que é isso, meu irmão? Nossa, cara. Eu entrei, dei pra ela as rosas. Ela, obrigado, meu amor, obrigado, my love. Deu a Vanessa, que é a neta dela, né? Hoje trabalha comigo também. E aí, a Vanessa levou as rosas, ela pegou, falou, meu amor, bom que você tá aqui e tal. Qual é a minha música que você mais gosta? Foi a primeira pergunta que ela me fez. Aí eu falei, Elza, eu gosto de muita coisa, mas, pô, meu guri é foda. Ela vai e canta meu guri a capela pra mim. Assim. Aí eu chorava, eu ria, eu não sei o que eu fazia, entendeu, mano? Vivendo naquele momento, tipo... Pra mim, a rainha da música brasileira cantando pra mim ali, olhando no sofá. E aí começou a nossa relação, tá ligado, Elias? Ela tem muito disso, né, cara? Eu me lembro do Vanderly falando também da relação com ela. Mano, eu acho que nada na vida é por acaso. Quando eu lancei o Do Oiapoque a Nova York, o Vandeco foi o primeiro grande artista que me deu uma moral, que me apoiou. Eu lembro que a gente gravou um especial para Rede Minas, aqui no estúdio aqui lá na Amazonas, né? Isso. No estúdio da Daniela Renault. Isso. A gente foi gravar lá. E ele, chegou, me acolheu, depois me chamou para gravar no disco dele, me levou para fazer a turnê, fiz Canecão, fiz Palácio das Artes. O cara me levou, tá ligado? Ele me abraçou, de graça. Não me pediu nada em troca. E porque generosidade é uma parada que é para poucos, né, mano? Ser generoso, poucas pessoas sabem. Inclusive, dia 3 agora eu vou fazer o Românticos São Loucos, o bloco do Vandeco. Vou tocar com o irmão, é o irmão dele, né? O Marcos Catarina. Vou tocar com eles lá e, me emociona muito, tá ligado? E é louco essa relação,
Vandeco, Elza, e depois a Elza me com amadrinhar você. também. E eu falo, cara, tá conectado. O cosmos está aí trabalhando, né? Tá Isso trabalhando. é muito bacana. Por falar em cosmos, você acredita em Deus? Acredito em Deus, mano. Não esse Deus, mas eu acredito em Deus. Eu sou do axé, né, Elias? Eu sou do candomblé, sou mais nessa perspectiva. Acho que Deus, ele... Mas acredito, mais do que tudo, que Deus se apresenta de várias formas para todo mundo. Tá ligado? Eu acho que Deus é uma energia só, mas essa energia, ela se molda conforme a sua crença. Tá ligado? Eu acho que é isso. Uhum. Você já brigou com Deus? Se eu já briguei? Já ficou puto. Eu fico puto com Deus, discuto. Aí ele vai lá e me dá uns castigos. Aí eu faço as pazes de novo. Cara, porque é isso, né, cara? Porque a gente se questiona, né, mano? Pô, Deus fez esse mundo maravilhoso e aí a gente tem guerra, a gente tem crianças passando fome, a gente tem desigualdade. Pô, a gente tem várias passa por um paradas. problema e a gente fica... Não, os problemas, cara, eu acho que eu encaro problemas que a vida te dá como testes, certo? Tipo, você tem, tipo, sua vida tá muito legal, vou te dar um probleminha para você superar. Porque, cara, cada vez que você entra num problema e você sai dele, você sai maior do que você entrou. Verdade. Então, eu não reclamo quando Deus joga para mim um problema, tá ligado? Porque, por exemplo, quando eu era criança, minha mãe me levava muito para a igreja católica. Aí o meu tio veio do interior e foi morar com a gente. Ele começou a me levar para as igrejas evangélicas. E dali, quando eu me entendi como cidadão e eu conheci o candomblé, eu comecei a ir sozinho para esse rolê. Mas em todos esses encontros com Deus, a única coisa que eu pedia e ainda peço é sabedoria. Eu não peço dinheiro, eu não peço eu peço sabedoria, porque quando a gente alcança a sabedoria, a gente consegue enxergar problemas e soluções para esses problemas. Tá ligado? Acho que a gente vai crescendo com tudo. Então, cara, qualquer situação eu olho e falo, cara, me dá sabedoria para eu entender esse dilema e resolver da melhor maneira possível. Me ajuda a ser mais sábio aqui, eu quero entender suas tatuagens, cara. Entendeu? Me ajuda, eu quero sacar. Mostra cara, primeira parada, eu tenho poucas tatuagens bonitinhas, né? Porque eu acho que eu gosto de coisas mais rústicas, né? Então eu tenho esses dois machados de Xangô. Xangô é o orixá da justiça. Ele é o orixá que... É o juiz dos orixás, né? Cara, e nos dois braços? Porque ele usa dois machados. Tá. Né? Ele usa dois machados. Então eu deixo aqui... E é rústico, né? Essa tatuagem bem rústica. Parece um grafite. Cara. Eu gosto. Inclusive, tá aqui essa aqui que é Basquiat. Tá ligado? Deixa eu... Aqui é o ângulo da câmera lá. É o Basquiat, a coroa do Basquiat. Basquiat é o nosso patrono do grafite, né? Jean-Michel Basquiat é o cara que trouxe... É o nosso... baluarte da cultura urbana no mundo. Sensacional, né? Então eu deixo aqui para poder... Quebrou, né? Foi lá para dentro das galerias, né? Foi o primeiro homem preto a estar ocupando esse espaço, né, cara? Mesmo. Então... Boa lembrança. Máximo respeito a Basquiat. Dei aqui um espelho de Iemanjá. Olha lá. Que Iemanjá também maravilhosa na minha vida. Amor, caos... Yin Yang. Yin Yang. Você consegue equilíbrio. ser Yin Yang, ter esse equilíbrio? Conseguir eu não consigo, não. Eu tento, né, cara? Boa. Eu tento, cara. Não, porque tem coisa que a gente não precisa conseguir. Dá, né, só da gente tentar também tá bom, cara. Também concordo contigo. Porque... Pra exigir menos da gente. Né, cara, porque também senão... a gente fica indo num lugar que é inalcançável também, né, mano? Buscando esse lugar aí do inalcançável, do inalcançável. Eu não quero ser perfeito. Eu quero ser verdadeiro. Na minha lápide, pode estar lá, mano. Não foi perfeito, mas foi verdadeiro. Boa. Tá ligado? Tipo... Sensacional. Cara, porque eu não tô aqui para ser perfeito, né, cara? Eu tô aqui, mas eu quero ser verdadeiro comigo, com as pessoas, com os meus ideais, sabe? De falar de coisas que eu acredito e tem relevância mesmo. Por falar em não ser perfeito, o nome renegado, tem uma coisa assim, o filho do rei que foi renegado, como é que é? A gente conquistou o Centro Cultural no Alto Veracruz. Aí, quando a gente teve essa conquista, a gente, no início ali do Centro Cultural, a gente tinha aproximadamente
20 grupos organizados de rap, entre rap e funk. Isso. A gente reunia para estudar junto. Ó. A gente fez um coletivo, uma CRIO, né? A gente chama de CRIO. A gente tinha uma CRIO, a gente lia Malcolm X, lia Martin Luther King, a gente lia Karl Marx, a gente ficava ali para poder se organizar mesmo. E aí a gente lia, estudava sobre a cultura hip hop também. Aí então a gente tinha lá, não sei quem J, Grandmaster fulano, bababá, MC Pá, MC tal. E eu não tinha. E aí, um dia, um amigo virou e falou, a gente lá discutindo, eu falei, que nome que eu vou ter? Que a rua rebatiza, né? E todo mundo ali, pai, eu falei, que nome que eu vou ter? Pô, e passa um amigo, ele fala, você é um renegado e sai andando. Silvinho, Processo Hip Hop. Sei. Você conheceu? Processo Hip Hop eu conheço. Então, Silvinho, vocalista do Processo Hip Hop, olhou pra mim e falou, você é um renegado e saiu andando. Eu falei, que filha da puta, mano. Aí eu olhei aquilo, fiquei puto. Fui pra casa. Né? Não, foi lá, falei, renegado, irmão. Sou legal pra caramba, né? Pô. Aí eu fui pra casa, deitei na cama e fiquei pensando, olhando para aquela telha de amianto pingando na minha testa. Falei, mano, eu sou um renegado mesmo. Tô fudido aqui na vida, tipo, fudido. Eu sou um renegado. Me foi negado várias coisas. Me foi negado e renegado, e renegado, e renegado, e renegado, e negado. Eu falei, cara, vou mudar isso daí. Vou mudar essa realidade. Aí eu trouxe esse nome para mim. Aí assumi, sou um renegado mesmo. Mas você tem uma coisa assim, renegado, filho do rei. Né? Você gosta disso, essa pegada, assim, essa frase? Cara, porque o que acontece? Ser filho do rei, para mim, quando eu trago isso, tem vários significados. Né? Porque todos somos, de alguma forma, renegados também. E todos somos filhos do rei, ou da rainha, né? Cada um com a sua crença, onde quiser. E, ao mesmo tempo, também tem essa coisa que todo menino é um rei também, e que Oxóssi, que é o meu orixá, também é o rei de Queto. Então, eu me vejo muito nesse lugar também. E o Alto Veracruz é o meu principado também, saca? E aí eu trago essa coisa. Tudo isso aí, né? Eu fico... E o renegado tem outro para papo, mim né? tem outros significados. E louco, né? Porque o renegado vira Renê, vira renega, e vai virando outras coisas. E eu vou deixando, mano, fluir também. Muito bom. Eu deixo ser fluido, né? Isso. Pode tomar seu café. Isso. Nós combinamos, né? Tinha que arrumar um café para você. Deixa eu te falar uma coisa. Eu tô com a buzina do Chacrinha aqui, né? Eu gosto do Chacrinha, sabe o que é, né? O Elias Sunshine. Vou buzinar e aí você escolhe quem ou o que você buzinaria. Mas tem que ser uma coisa só? Não, pode. Vou te dar mais uma permissão. 2 buzinadas, 2 coisas. Buzino para hipocrisia, porque a gente viveu numa sociedade onde as pessoas andam muito hipócritas, tá ligado? E a hipocrisia, para mim, ela é um câncer mesmo. E essa hipocrisia se dá em vários aspectos, né, mano? É isso, as pessoas escrevem projetos, hoje, por exemplo, né, nas leis de incentivo, vão captar com a Vale do Rio Doce, que é uma empresa que está estragando a nossa cidade, e todo mundo fica lá, acha ruim, mas aceita o dinheirinho da Vale, então acho bem hipócrita. Acho hipócrita políticos que misturam essa questão da religião aí como chupetinhas e afins, tá ligado? Acho muita hipocrisia. Pessoas falarem absurdo do mundo, falar que seu filho não ir pra universidade, tá ligado? Mano, é um bagulho pra mim que, tipo, chega a me dar ódio, tá ligado? Então é hipocrisia, porque as pessoas continuam querendo achar formas de continuar te domesticando, te colonizando. Então, é isso que eu falei mais cedo, para de ser hipócrita e querer entregar o seu destino para outro, mano. Seja dono do seu destino. Menos hipocrisia, mais ação, mais verdade, mais humanidade, mais sinceridade. Eu acho que é isso que a gente está precisando. Rolou um buzinaço aqui agora, hein? Pô, falei, né? Pô, falou. Renegado? Eu queria mais uma, sim, posso? Pode. Buzinaço pro Spotify. O Spotify é a uberização
maior de todas as plataformas, para mim, chama Spotify. Porque esses caras não produzem nada, comem 70% do que você produz, tá ligado? Para mim, é a personificação do capitalismo. Eu só não saio de lá porque eu preciso de que a música chegue até vocês. Mas, pô, Spotify, mano, ó, vocês são horrorosos. Spotify te paga alguma coisa? Paga micharia pra todo Você não mundo, né, consegue, continua a mesma coisa, né? Mesma coisa. Quando era nas gravadoras, que era micharia, agora Spotify, Cara, YouTube. E o nosso mercado da música, mano, é uma parada vergonhosa nesse sentido, tá ligado? Porque todo mundo sabe como é que funciona, mas ninguém... E todo mundo sente em cima do problema. Hipocrisia, mais uma vez, sente em cima do problema. Então a gente vê... Sabe quantas músicas só tem upload por dia no Spotify? Mais de 50 mil no mundo. No mundo, 50 mil? Mais de 50 mil dia. Tá ligado? Então, quer dizer, mano, os caras, eles não te pagam nada, você produz conteúdo, sustenta a plataforma dos caras, e os caras te pagam uma merda, uma micharia. E o usuário paga pra ter. Paga muito. Porque eu acho muito o cara pagar, sei lá, mano, o cara paga 16, 20 reais por mês, que seja. 20 reais é o que você comprava um CD do seu artista. Exato. Correto? Então aquele dinheiro ia pro seu artista. Só que o cara pega esses 20 reais, particiona ali de qualquer jeito, e o seu artista não ganha aqueles 20 reais. E se o artista não pode ficar fora dali também, porque é uma forma de divulgar, né, velho? Como é que você chega? Que você então, falou? Galera que tá aí da tecnologia, aí que tá todo mundo conectado, vamos pensar uma forma maneira da gente quebrar essa plataforma aí e entregar a produção para as pessoas que realmente produzem. Renegado, nós estamos chegando no final. Já tem uma hora? Tem uma hora. Mas tranquilo, não tem problema não. Eu queria abordar um assunto com você que é o seguinte. A sociedade, né, brasileira, mundial, está envelhecendo. Nós vamos ter muitas pessoas mais velhas, já estamos envelhecendo. Você acha que a gente está preparado para conviver com essa pessoa idosa? Não, nós não estamos preparados. O Brasil é uma sociedade hipócrita pra caramba. Né? A gente vê o etarismo, como ele é feito aí o tempo inteiro, tá ligado? As pessoas não estão preparadas para acolher as pessoas de maior idade. A gente vê famílias deixando seus idosos aí a Deus dará. Aí as pessoas não têm uma recreação, não têm um atendimento legal, aí a pessoa está sofrendo com Alzheimer. Cara, no Brasil, a grande real é a seguinte, criança é desassistida e a terceira idade é desassistida pra caramba. A gente tem esses dois polos muito maltratados no nosso país, tá ligado, cara? E aí a juventude, que deveria ser o nosso ânimo pra gente pensar uma sociedade melhor, pô, não tá nem aí pra isso também, tá ligado? A gente não sensibilizou. E eu acho, cara, que a gente tem que passar por várias etapas ainda para a gente se preparar melhor para isso, sabe, Elias? A primeira coisa, fazer uma discussão séria, acabar com a hipocrisia mais uma vez, e a gente começar a discutir sexualidade nas escolas, começar a trabalhar esses tipos de pensamentos evolutivos como sociedade de forma aberta, tá ligado? Com as pessoas, porque a gente não faz isso de forma aberta. As pessoas aprendem a transar de forma errada, não aprendem a se preservar, não aprendem a entender o que é meta anticoncepcional. Aí me vem esses pastores de meia tigela, desculpa falar, mas é verdade, que acham que não temos que discutir métodos anticoncepcionais, aí fica todo mundo engravidando, pegando AIDS, essa loucura que vive essa sociedade. Deixa para a família e não para a escola, e a família também não conversa. E a família não conversa, velho. E a escola não pode entrar numa parada que fala que é, como é que é? Educação militante. Isso. E, cara, e aí a gente vai vivendo um colapso, porque... Por exemplo, eu no meu caso, eu não tenho filhos, fico pensando se eu vou ter, porque eu também fico pensando, será que eu vou pôr uma criança nesse mundo que está aí? Eu tenho medo. Tem que pensar isso. Eu tenho medo. A vida para mim não foi fácil, mano. Entendeu? Eu como homem preto dentro dessa sociedade, eu penso 1000 vezes. Tipo assim, mano, será que eu vou ter um filho? Mas ao mesmo tempo também, aí eu paro e penso, o projeto de embranquecimento do país pensado lá no colonialismo está dando certo, porque eu fico aqui com medo de ter filho. Entendeu? Aí pelo menos uma pessoa preta fazendo frente a essa luta. Isso. Aí vem essas contradições na cabeça, tá ligado? Mas, cara, eu vou te falar, é isso, a gente, quanto sociedade, não amadureceu. Porque você conviveu com as meninas, assim, convive ainda, né? Com dona... Então, pessoas idosas ali, né? Cara, é muito doido. Eu tenho... Minhas relações, elas vão muito doido, né? Ao mesmo tempo que a música, o rap me permite viver com gente muito jovem, esse lado do militante, de estar em algumas esferas, me permite conviver com pessoas
muito mais velhas do que eu também, né? A sua religião também, né? A religiosidade, a ancestralidade é importante, traz né? isso, né? É. E aí eu fico vivendo essa parada, né, mano? Essas pontas. E aí eu fico vendo isso, tá ligado? Como que tá o despreparo, como que o etarismo vem essa discussão. Aí a gente não aprende Primeiro que a gente está num momento da sociedade que todo mundo é cheio de razão, né, mano? Todo mundo tem um copo muito cheio, todo mundo sabe muito de tudo. E aí, cara, eu ultimamente eu fico assim, né, Liz? Eu fico querendo ouvir mais, eu paro, eu fico... Aí eu discordo, Uma coisa que eu aprendi também com a sabedoria da vida, né, mano? Eu não peço recibo de mais nada. Entendeu? Tipo assim, você chega aqui, você tá cheio das suas certezas, eu olho e falo, legal. Fecha a conta que eu tô indo embora. Tipo, é isso, hoje eu fecho conta. Eu não pego mais recibo, entendeu? Entendi. Porque, tipo, mano, todo mundo sabe muito, todo mundo tá cheio de tudo o tempo inteiro. Eu não estou preocupado, isso. Eu não quero ter razão mais não, Elias. Eu quero ter paz de espírito, entendeu, mano? Legal. Então eu vou lá, peço a minha conta, valeu, ó. Tamo junto. Massa. E vou embora, sacou? E vou gastar meu tempo e minha energia aonde eles são necessários. Aonde faz sentido, tá? Uhum. E onde é que você vai gastar ela agora? O que é necessário para você nesse momento, daqui para frente? Cara, eu tô numa fase da minha vida muito peculiar. Vou falar isso. Né? Eu estou abrindo a minha empresa, a minha empresa de gestão de carreira, de tudo. Estou com um trabalho novo para sair agora. Eu posso falar que eu estou quase 100% livre. Quando eu falo livre, livre mesmo, como um homem preto, livre dentro de uma sociedade, né? Independente, vivendo esses momentos. É isso, hoje em dia estou organizando para voltar a fazer trabalhos dentro da minha comunidade, mas não quero ter ONG, não quero nada, porque é isso, entendeu? Eu acho que... Você está livre. Né? Cara, e aí a gente acha que a gente tem que viver determinados processos para a gente entender o que funciona e o que não funciona, tá ligado? E hoje em dia eu acredito muito mais nisso, eu acredito em pessoas, eu não acredito mais em instituições, eu não acredito mais em CNPJs, apesar de estar abrindo um meu CNPJ agora. Mas que eu falo isso, é muito mais uma questão de estar no game do que de acreditar, tá ligado? Que aquilo vai fazer esse efeito todo. Eu acredito em pessoas, mano. Eu acredito na dona Valdete, que olha para um menino de 11 anos de idade e fala, vem cá, eu vou te ensinar. Tá ligado? Eu acredito muito mais nisso do que de falar, vamos captar um dinheiro, vamos ter um recurso e vamos fazer, tá ligado, mano? É isso, eu acredito no Elias que me liga e fala, não, eu tô com um projeto aqui no YouTube, vamos lá gravar? Vamos. Entendeu? É isso que eu acredito, Elias. Esse tipo de lugar que eu quero estar, onde tem pessoas fazendo coisas de verdade, que vai estar trazendo uma ideia maneira para alguém. Para muita gente esse papo aqui não vai fazer sentido. E de boa não fazer sentido. Mas espero que para muita gente faça sentido. Tá ligado? Pra mim, pra você, faz. Entendeu, já mano? Já tá bom, né? Já começou bem. Porque às vezes é isso, né, cara? Hoje em dia é tanta coisa, muita informação. E eu vivi numa época em que ter acesso à informação era algo muito difícil. Muito. Era difícil. Você poder entender como é que é o estúdio Abbey Road, onde os Beatles gravavam, como é que era o pé direito, qual era o microfone, a distância da caixa. Hoje em dia está tudo disponível na internet. Sabe qual é o problema hoje? É a curadoria para tanta informação. Hoje está tudo aí, então, né, hoje as pessoas falam de business plan e de não sei o quê, e pá, coach, cheio de coach aí. Todo mundo cheio, coach pra caramba, mas as pessoas ficam aí, não, todo mundo quer te vender uma ideia que ela não sabe aplicar na própria vida, entendeu? Eu acho que hoje em dia eu fico buscando isso, coisas que fazem sentido, coisas que eu consigo aplicar na minha vida, que as pessoas conseguem aplicar na vida dela, vida real. Matemática simples que eu quero, entendeu? Boa. Eu quero que a pessoa entenda que aquilo ali, que aquela planilha vai resolver na vida dele, real. Fechar a conta do mês dele. Entendeu? Porque é isso. Não adianta nada a gente ficar cheio de ter IAs fazendo tudo se a gente não consegue mudar a vida de quem está na ponta, no dia a dia. Entendeu? Boa. Legal, velho.
Muito bom. Meu irmão, sempre que Obrigado, quiser, viu? sempre que quiser, é só chamar, desculpa. Não tem que As desculpar loucuras, nada, as loucuras nada. aí. É isso, cara. E quanto que vai ao ar, mais ou menos? A gente deve ir ao ar no mês que vem. Mês que vem, Provavelmente então, em ó. março. Então, março, então, só dando uns spoilers rápidos, posso? Pode, claro. Agora no primeiro semestre, disco novo vindo. Estou muito feliz. Então, quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Renegado, @Renegado em todas as redes. Se quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, dessas histórias malucas aí, desse corpo preto dentro dessa sociedade estranha, chega mais, vamos nos aquilombar aí. Muito legal, cara. Me lembro quando você era do NUC, vocês foram lá na Rádio UFMG Educativa levar o disco de vocês lá na UFMG. Muito legal. Vocês foram fazer um show lá no quarta 12h30, depois Eu passaram na arrepio, rádio. sabe por quê? Você E o teve caleidoscópio. presente. Exatamente, eu ia falar isso. Você teve presente em vários momentos da minha vida, então eu fico muito feliz de poder estar aqui nessa nova fase, a gente bater nesse papo também, Elias. Que é isso desde a Rádio UFMG, Caleidoscópio, Inconfidência. Inconfidência, e ser sempre muito Por aí. generoso. Não, Então, muito obrigado, tá, meu irmão? Não, obrigado a você. Obrigado por acreditar. E a gente acredita junto e muda o mundo. Bom demais. Gente, maravilha, né? Mais um papo sensacional, abrindo horizontes. E eu queria só dizer o seguinte, agradecer também. Hoje eu estou usando uma roupa que é desse papo agora de reaproveitar um pouco do que o Renegado falou aí, não é? Essa coisa da gente ter um mundo diferente, moda circular. Então, o Brechó, mandar um beijo aqui para o Brechó Peça Rara, agradecer e a gente pensar como é que a gente pode ter um mundo melhor de várias maneiras, tá bom? Acompanhe a gente também, nós estamos lá, o @Papo com Elias, a gente está no Instagram, está no TikTok e me acompanhe também o @Elias.Sunshine, porque o sol nasce para todos e todas. Então, sunshine para você. Beijo para quem é de beijo, abraço para quem é de abraço e eu, sobrei.